Oi, gente! Eu sou a Bruna Pilate. Eu sou o Paulo Júnior. E hoje a gente está aqui para fazer um bate-papo muito legal sobre intradermoterapia pressurizada. Mas na verdade a gente vai muito além disso. A gente vai falar sobre tudo que envolve a intradermoterapia pressurizada, o BP Press ou Hyaluron Pen. Bom, e como eu fico responsável por colher a maior parte das perguntas, eu vou fazer as perguntas. Eu as respostas. É isso aí. Bom, a primeira pergunta é: o que é intradermoterapia pressurizada? Tá. Na verdade, antes da gente entrar nessa pergunta, eu quero explicar para você o conceito do que é intradermoterapia e o que é pressurizado, porque assim vai ficar muito mais fácil você entender o que essa técnica faz. Eu vou começar explicando sobre a pressurização. É porque é muito interessante, eu fiquei muito curiosa com o fato de que aconteceu, foi sem querer, foi um acidente. A pressurização, ela tem, a primeira patente registrada que a gente tem é de 1936. E foi um acidente porque conta a história que esse cara que está aparecendo aqui observou um fenômeno. E esse fenômeno foi uns trabalhadores que trabalhavam numa linha de alta pressão e teve um vazamento de óleo, tiveram esse produto inserido por pressão na pele. Então ele observou esse fenômeno e começou a pesquisar. E a partir daí ele veio com o conceito de injeção a jato, ou seja, injeção por pressão, injeção sem agulhas. E eu achei isso muito interessante. E depois disso também fui pesquisar sobre o que é a intradermoterapia ou mesoterapia. Você sabia que é a mesma coisa? Pois é. Então a intradermoterapia, na verdade, nada mais é do que a aplicação de fármacos, substâncias, ativos, enfim, na região a ser tratada. Ele começou por Pistor e tem a data de 1952. Então, quando a gente começou a ver sobre intradermoterapia pressurizada nos dias de hoje, a gente precisa entender que hoje isso vem com muita tecnologia. Porque, na verdade, isso começou em 1936 e depois Pistor estudou em 1952 sobre como introduzir a injeção a jato. E aí, nessa época, a gente teve um monte de pistolas de uso único e múltiplas doses construídas, né? Foram fabricadas, e foi uma época de 1950, 1980 que foi utilizado para imunização em massa. Então, provavelmente, ou você, ou seus pais, ou seus avós foram imunizados, né? Tomaram essa vacina. E depois disso, o governo começou a se preocupar porque estava tendo uma contaminação cruzada. E eles foram estudar e perceberam que estava tendo essa contaminação cruzada porque, por mais que era introduzido por pressão, aonde era introduzido vazava ou um pouquinho de sangue, né, alguma coisa ali que ficava no aparelho. Então, depois disso, com muita tecnologia, eles criaram as pistolas com as doses únicas, as ampolas descartáveis. Então, na verdade, isso é a intradermoterapia pressurizada. E depois disso veio o Hyaluron Pen, que nada mais é do que uma injeção por pressão com um ativo específico. Bruna, eu recebo muitas perguntas assim, ó. Intradermoterapia pressurizada sem agulhas é a mesma coisa? Sim, é a mesma coisa. Quando a gente tem no nome o pressurizado, já quer dizer que é por pressão e já quer dizer que é sem agulhas, porque hoje em dia os dispositivos que a gente tem por pressão, de injeção a jato, todos eles são sem agulhas. Essa é uma pergunta que eu recebi muitas vezes e é assim, ó. Intradermoterapia pressurizada Comfortinho. O que é Comfortinho? Bom, eu tenho um orgulho muito grande de falar, porque Comfortinho, na verdade, é uma marca, uma empresa que fabrica injetores. E eu tenho um orgulho muito grande desse nome Comfortinho, que eu carrego o emblema de professora dessa empresa, porque na época que eu comecei a estudar sobre a intradermoterapia pressurizada, não existia nenhuma outra empresa no Brasil, né, que possuísse o registro da Anvisa. Então eu fui até a empresa, conversei com o dono, eu esclareci todas não, mas muitas das minhas dúvidas e comecei a trabalhar nas minhas pesquisas, nos meus projetos.
Então, a Comfortin, que é essa empresa, desse injetor específico, que você já deve ter visto por aí, é um que eu uso, está em todas as minhas fotos, e ele é branquinho com azul. Então, ele tem Anvisa e a intradermoterapia pressurizada Comfortin nada mais é do que usar o injetor da Comfortin, que é uma marca da minha empresa. Outra pergunta muito recorrente são as indicações. Então eu quero que você explique tudo que essa intradermoterapia pressurizada pode fazer por você. Gente, vocês vão ficar extasiados, assim como eu fiquei quando eu comecei a estudar sobre essa técnica. Porque a intradermoterapia pressurizada, ela pode ser tanto pro facial quanto pro corporal. E hoje em dia, ela serve para um monte de coisa. Os mais comuns: gordura localizada, aplicação de ativos para gordura localizada. Muitas pessoas conhecem como lipoenzimática, lipo de papada enzimática, por exemplo, celulite, estria, preenchedor. No caso da área estética, volumizadores específicos, ativos específicos para volumização, hidratação profunda, reestruturação dérmica, skin buster, que é uma hidratação profunda, um tipo de revitalização facial, e tem vários etc. Então, a intradermoterapia pressurizada, ela realmente faz quase milagres por você. Bruna, a intradermoterapia em lábios é o que mais, assim, eu vi que mais tem pesquisas online, pesquisas na internet. O que você pode compartilhar um pouquinho sobre a intradermoterapia em lábios? Quem me conhece já sabe do meu amor por essa técnica muito específica. Porque quando eu comecei a pesquisar sobre uma técnica que chama Hyaluron Pen. E disso veio, né, o BP Press. Então o BP Press, esse nome inicialmente era aplicado a uma técnica de preenchimento e volumização labial. Então eu sou completamente apaixonada, mas eu vou explicar para você o que eu fui descobrindo nesse mercado, né? Do que pode, do que não pode, do que é possível com a intradermoterapia pressurizada para lábios. Bom, a primeira coisa que você precisa saber é que existem dois tipos de produto que a gente consegue pressurizar no lábio para que a gente tenha volume, para que a gente consiga melhorar o aspecto do lábio. Então aí você tem que entender qual é o foco do cliente. Se o cliente quer uma hidratação profunda, por exemplo, existem pessoas que querem eliminar um pouco daquela rugosidade que tem a boca, que a boca é mais enrugadinha. Então, quando eu tenho esse tipo de cliente que não quer mudar o formato demais, não quer aumentar demais o lábio, mas gostaria sim de um lábio mais lisinho, eu consigo fazer dentro da técnica com um ácido hialurônico não reticulado ou com uma mescla pressurizável própria para hidratação, a volumização labial. E quando eu tenho alguém que quer o volume com preenchimento, tem alguém que quer uma maior durabilidade, eu tenho alguém que quer realmente aumentar esse lábio, aí eu preciso usar o ácido hialurônico reticulado. Então, na verdade, é só você entender o que o seu cliente quer. E já já a gente vai falar um pouquinho sobre se você pode fazer isso. Tem aumentado bastante a pesquisa online sobre a lipo de papada. Compartilha com a gente a sua experiência com relação à papadinha. Bom, essa realmente tem sido uma procura muito grande. E eu achei incrível porque eu fiz em mim. E o que eu notei? Que a lipo de papada, você melhora o contorno facial. Então, às vezes a pessoa tá com sobrepeso e ela faz essa lipo de papada e melhora o formato. Eu, por exemplo, notei sim que o formato do meu rosto ficou mais desenhado depois da minha lipo de papada. E o que é a bendita lipo de papada? Nada mais é que uma mesoterapia ou uma intradermoterapia, ou seja, a aplicação de substâncias lipolíticas nessa região para eliminar com essa gordurinha que a gente tem aqui, sabe? Então, ela tem sido, sim, cada vez mais requisitada, bem como, num geral, a intradermoterapia pressurizada. Bruna, agora me fala aqui. Intradermoterapia pressurizada para gordura localizada, celulite e estrias. Quais resultados que as pessoas podem esperar desse tipo de tratamento para essa situação? Tá. A experiência que eu tenho com o corporal, ela é bem recente. Quem me segue, quem me conhece, sabe que meu foco sempre foi facial. Eu sou
né, micropigmentadora, então eu trabalho muito com facial. Mas eu também tenho uma outra especialidade, que é a micropigmentação corporal, que a gente faz a micropigmentação das estrias, ou camuflagem de estrias, como é muito popularmente dito. E eu achei muito interessante, porque eu comecei a fazer os estudos, e para gordura localizada e para celulite, eu vi assim resultados incríveis com a intradermoterapia pressurizada, né? O que você como profissional tem que entender? Que quando você vai trabalhar com essa técnica, você precisa entender sobre cada ativo que você está inserindo ali no seu cliente. Então, o que vai fazer diferença, o que vai fazer o resultado realmente, não é em si a intradermoterapia, né? Não é a mesoterapia. É o ativo que você está colocando, se ele tem boa procedência, se a empresa que fornece é uma empresa idônea, enfim. E hoje em dia facilita muito, porque existem muitas empresas que fazem as mesclas prontas, então tem muita coisa muito legal no mercado. Então, para celulite, para flacidez, para gordura localizada, eu acho assim, ó, muito excelente. Agora, para estrias, como uma das minhas formações, né, é o Bipestril, a camuflagem, a micropigmentação das estrias, o que a gente nota? O que eu notei? Que as estrias, elas melhoram muito o aspecto da pele, mas a estria continua ali. Então, isso de que você vai eliminar com as suas estrias, não, infelizmente você não vai. Você precisa sim de um procedimento, por exemplo, estrias brancas, o ideal é camuflagem, só que é muito legal associar. Então, você pode sim fazer uma intradermoterapia para estrias antes de uma cobertura, porque aí você vai ter um resultado muito próximo da excelência, muito próximo do 100%. Que show, né? Bom, já que é a sua especialidade e você falou bastante do facial, compartilha com a gente um pouquinho do facial. Claro, eu venho notando, eu vou pedir para o Paulo colocar umas fotos aqui para vocês entenderem do que a gente está falando. Mas eu vi que realmente a intradermoterapia pressurizada, ela veio para ajudar demais nos protocolos e nos tratamentos que a gente já tem. Existe uma técnica, inclusive, que se chama Skin Buster. Então, muitas pessoas me procuram para fazer o tal do Skin Buster. Agora eu vou aproveitar e já vou esclarecer o que é Skin Buster. Na verdade, Skin Buster é o nome de um produto. Então, Skin Buster é o nome de um produto do fabricante que se chama Galderma. E o que esse produto, que é patenteado, e por isso o nome é dele, ele faz? Ele nada mais, nada menos faz do que estimular o colágeno e a elastina. Fala sério, né? Chique. Incrível. Chique. E é chique. E esse estímulo do colágeno e da elastina que a gente consegue fazer com a introdução desse produto, né? Pode ser feito sim com outros ativos, outros produtos, outras marcas, porque a ideia é hidratar, né? Revigorar, revitalizar muito profundamente essa pele que provavelmente vai estar ali desvitalizada. Isso é o Skin Buster. Eu acho que é tudo que a mulherada quer, né? Gente, sério. Esses resultados que vocês estão tendo é de um protocolo que eu chamo de Full Face. Ele é associado ao Skin Buster. Então ele veio realmente assim para agregar ao que a gente vem fazendo dentro do facial, aos resultados incríveis que a gente vem tendo sem cirurgia, sem produtos que têm altas durabilidades e depois perde toda a durabilidade, sem nada muito agressivo. E isso eu achei realmente incrível, de você conseguir ter resultados incríveis de uma forma simples, prática, segura, né? E sem precisar anestesiar, né? Fala sério. Ninguém merece. Ninguém merece. Sobre canetas, eu vi que também tem essa variedade e tem muita gente querendo saber sobre as canetas e quais os tipos, o que é legal, o que não é legal, o que pode, o que não pode, o que é permitido, o que não é permitido. Compartilha um pouquinho. Claro. E olha, vou falar pra vocês, isso eu posso compartilhar mesmo, porque se eu não testei todas, eu testei quase todas. E a minha experiência, bom, voltando na história de como eu conheci a intradermoterapia pressurizada, é que na época, Paulo, que eu comecei, não tinha nenhuma caneta com registro da Anvisa. Então isso era um agravante, tinha apenas uma marca. E agora não, essa realidade mudou. Então é muito interessante como, com o passar do tempo, a tecnologia, né, vem nos ajudando. Então hoje existem algumas marcas com registro da Anvisa
Então você, profissional aqui do Brasil, pode ficar tranquilo. Existem sim algumas marcas com registro da Anvisa. Todas as canetas funcionam, isso é muito interessante. Isso é muito bom. Muito interessante. E assim, tal qual, por exemplo, micropigmentação, vai ter o público A para o dermógrafo A, vai ter o público B para o dermógrafo B, e isso é uma coisa pessoal. Então eu não vou aqui dar a minha opinião pessoal da caneta que eu mais gosto, apesar de ficar muito nítido para quem me segue, e eu acho que isso tem muito a ver com a afinidade. Mas eu testei sim várias canetas, se não todas, como eu falei, com Anvisa e sem Anvisa. Afinal, eu comecei a estudar essa técnica por conta de uma técnica chamada Hyaluron Pen, que é uma caneta que não tem Anvisa, pelo menos ainda, mas temos outras várias similares. E essa vai ser a próxima pergunta. Então vamos lá. Não, sim, então tem várias canetas similares. A diferença principal das canetas é assim, a forma de pressurizar a caneta. O que eu, tendo estudado um pouco mais, vejo também. Pelo menos quando eu comecei a pesquisar, que eu fiz questão de ir lá na empresa, né, no servidor, enfim, conversar, pegar no aparelho para entender melhor, disparar aquele tanto de jato, fazendo a frutinha. Então, quando eu fiz isso, eu pedi uma coisa que chama ficha técnica. E dentro da ficha técnica do aparelho, eu entendi muito sobre o aparelho. E isso foi muito legal. Então o aparelho, ele é sim seguro para nós, né, profissionais, e para o cliente, já que a pressão dele ela é controlada. E eu acredito que todas as empresas que passaram por um processo para conseguir ter o selo da Anvisa tenham passado também e tenham esse controle, né? E isso faz com que a caneta seja muito segura. Então a gente consegue trabalhar com segurança. E aí tem a diferença da pressurização. Existem canetas que pressurizam pela própria caneta, existem canetas que pressurizam externo, que você tem que ter um pressurizador, mas basicamente todas funcionam, todas fazem a intradermoterapia pressurizada, que é injetar o ativo. Isso todas fazem. E eu acho que pro ano que vem, 2020 aí, vai ter uma entrada de indústria com relação a que caneta que vai ser uma Eu briga. já recebi assim alguns spoilers de coisas que estão por vir para a intradermo pressurizada que, gente, a gente que é profissional e que gosta de sair comprando tudo, né? Só não surtei porque deu a segurada ali, mas vai vir coisa muito legal. Vocês realmente estão entrando num momento muito legal da intradermoterapia pressurizada e desses tratamentos. O famoso Hyaluron Pen, o que é? Essa eu acho que é a pergunta que talvez é a pergunta mais perguntada por vocês. Essa é a pesquisa, assim, quando eu começo a fazer as pesquisas pelo Google, porque eu fico responsável por colher todas as informações online. E essa palavra, o que é Hyaluron Pen, é assim, disparada. Ela ganha disparada. E não dá pra culpar, né, gente? Porque a ideia, o conceito é maravilhoso. Então, o que é o Hyaluron Pen? O Hyaluron Pen nada mais é que a marca de uma pistola. Isso. É a marca de uma caneta de pressurização. É uma muito famosa, muito conhecida, você já vai ter visto foto, porque se você está pesquisando sobre a intradermoterapia, você já viu a foto dela, que é essa aqui, que é a pretinha com dourada. Para nós aqui do Brasil, essa caneta específica, ela não tem Anvisa. Mas o que é o Hyaluron Pen? O Hyaluron Pen caneta, né, o produto, o negócio lá do Hyaluron Pen, é uma caneta de pressurização de uma marca específica. Sim. E que não tem Anvisa para nós. Não tem Anvisa ainda? Não, a Hyaluron Pen não tem Anvisa. Nós temos outras canetas, isso, pelo menos por enquanto. Mas temos outras canetas que são muito semelhantes, inclusive, e que têm Anvisa, tá? Então não se preocupem, o problema está resolvido. Mas a técnica Hyaluron Pen, o que é a tal da técnica Hyaluron Pen? Nada mais é do que você introduzir o ácido hialurônico como um princípio ativo para volumização ou preenchimento no lábio. Essa é a técnica original, de acordo com a literatura, ela foi criada, desenvolvida, né, na Coreia do Sul e vem sendo disseminada no mundo inteiro há poucos anos, coisa de mais ou menos 4, 5 anos que a gente tem informação dessa técnica, que é introduzir o ácido hialurônico dentro, né, do tecido do lábio para volumizar, preencher e melhorar esse aspecto de lábio, deixar um lábio assim, bem bip press. Sabe o que eu acho legal?
de quando as pessoas associam a marca a um segmento, que a marca fez todo o trabalho de casa. Exatamente. Porque, tipo assim, a mesma coisa da gente ir na farmácia e falar assim, ó, eu quero uma Gillette para fazer a barba. Sim. Eu quero fazer uma fotocópia, eu não vou fazer uma fotocópia, eu quero tirar um Xerox. Então, tipo assim, a pessoa associa o segmento à marca. Gente, isso aqui é uma dica muito legal, tá? A empresa fez o trabalho de casa preocupada com o branding dela, que é a marca de valor. Ou seja, o nome de um segmento é o nome da minha marca. Já pensou? Pensa. E a gente só tá aqui por causa disso, porque eu comecei a estudar, eu fiz diversos cursos pra gente estar aqui hoje, de Hyaluron-Pen. E depois que eu fui entender que no Brasil, o famoso Hyaluron-Pen era a intradermoterapia pressurizada. Então, Hyaluron-Pen é isso, né, com relação ao aparelho, é uma marca de uma caneta. Com relação à técnica, é o fato de você introduzir, pressurizar o ácido hialurônico. Bru, então aproveitando que a gente está falando de Hyaluron-Pen, qual é a diferença dela e das outras canetas? Bom, vou começar de novo falando da época que eu comecei. Então, na época que eu comecei, a Hyaluron-Pen era a única caneta que tinha a pressurização feita na própria caneta. Então, esse movimento aqui você vai reconhecer se você já viu essa canetinha. E no Brasil, para poder atuar, eu precisava de uma caneta que tivesse Anvisa, não existia nenhuma no mercado com esse mesmo modelo de pressurização. Então, essa é a principal diferença, mas hoje temos várias canetas que têm esse mesmo modelo de pressurização, que provavelmente eles modelaram da Hyaluron-Pen. Agora, essa pergunta é grande, mas eu vejo assim, eu acho ela muito relevante para a situação que a gente está. Botox sem agulha, preenchimento sem agulha, tratamento sem agulha, hoje é uma realidade permitida no Brasil? É uma excelente pergunta, né? Realmente é uma pergunta grande, mas ela é uma pergunta que realmente precisa ser feita. Bom, vai depender, né? Falando, por exemplo, do Botox, vai depender de qual é a sua área de atuação. Vou contar uma experiência minha. No mês passado, eu recebi uma ligação de um grande coisa de curso de pós-graduação, de uma grande escola, uma grande instituição de ensino, muito reconhecida aqui na minha região. Recebi essa ligação com eles tendo interesse em levar o meu curso, o BB Press, para uma pós-graduação dentro da área de harmonização facial com agulhas, ou seja, o conceito de mesoterapia com agulhas. Então eles queriam levar o conceito sem agulhas para que os alunos conhecessem. E dito isso, eu quero mostrar para vocês que se é permitido ou não, na verdade vai depender da sua área de atuação. Então vamos lá. No caso do Botox, a gente tem que entender quem pode atuar com Botox. Porque quem pode atuar com Botox vai atuar com Botox com agulhas e sem agulhas. Ok. Ponto. Então, o que você tem que entender de Botox, preenchedor ou tratamentos qual é a sua área de atuação. Uma dica que eu te dou é que, por exemplo, quando você for fazer o seu curso, você entenda, né, pergunte, esclareça essa dúvida, para que você não tenha problemas com a fiscalização depois. Porque caso você tenha uma denúncia ou alguma coisa nesse sentido, isso pode sim te dar problemas, te trazer problemas se você, por exemplo, for micropigmentador, assim como eu, né, esteticista, esteta, alguém da área da estética. Ou então você que tem alguma formação, mas que ainda não tem a pós-graduação da área estética. Você também, né, sem a pós-graduação, não pode atuar nem com agulhas e, dependendo do ativo, nem sem agulhas. Então aqui o que eu quero deixar claro depende do ativo. Depende, não é a técnica. A técnica todos podemos trabalhar, todos nós da área estética, da área da beleza, da área da saúde, né, etc. Podemos atuar. Então o ativo que vai ter a diferença de se a gente pode ou se a gente não pode. Mas isso é muito tranquilo porque a indústria que vende esses produtos, esses ativos, eles pedem o seu certificado, eles pedem o seu número do seu registro. Então você já não consegue nem comprar esse produto se você não pertencer a alguma classe. Sim. E isso já nos dá uma segurança, porque você vai tentar comprar, não vai conseguir, enfim, você já vai entender que você não pode. E isso dá sim uma segurança tanto para nós quanto para os nossos clientes. Isso é bom a gente falar porque
é uma questão de ética também, né? Então, Com se certeza. você não pode fazer, não vá forçar a fazer, né? Exatamente. Então, hoje é uma realidade permitida. É uma realidade permitida para a maioria dos ativos, sim. Essa também é uma pergunta muito boa, né? Existe uma categoria de pessoas profissionais que pode atuar ou usar as canetas de pressurização? Muito boa. E muito interessante porque quando eu comecei, eu fui pesquisar sobre isso. O que adianta a gente fazer um curso fora do Brasil e trazer para o Brasil algo que a gente seria ilegal, né? Que a gente não conseguiria trabalhar, não poderia desenvolver. Então eu comecei a pesquisar e descobri sobre a intradermoterapia pressurizada. E quando eu fui na empresa da caneta, que na época era a única caneta com Anvisa que tinha, e quando eu fui lá eles me entregaram o registro da Anvisa. Até vou pedir para o Paulo colocar aqui para vocês verem que isso é muito legal, porque sim, essas canetas que são destinadas à área estética, por exemplo, podem ser utilizadas por todos nós, porque são para, como vocês vão ver ali, ó, esteticistas, área da saúde, enfermeiro, nananana, leigos, está escrito isso aqui. Então as canetas, elas foram destinadas a todo o público. O que vai depender é, o público pode atuar? Então a gente volta naquilo de, você precisa se especializar, você precisa entender do ativo, porque a caneta em si, eu não sei se você sabe, mas ela foi criada para que as pessoas pudessem se automedicar. Por exemplo, se eu tenho diabetes, eu posso aplicar insulina em mim mesma. Uau! Sabia? Não. Então, muito legal. Então, sendo assim... Sem agulha. Sem agulha, Uau. sem dor. Então, sendo assim, com isso de você, a ideia, né, o conceito de você se automedicar, a caneta ela pode ser utilizada por qualquer pessoa. Porém, para fins de tratamentos, para fins de intradermoterapia pressurizada, aí a gente tem realmente que saber se a pessoa se enquadra numa classe como esteticista, micropigmentador, área de saúde, etc. Esclarecido? Bastante. Bom, olha aqui outra. Existe alguma restrição de idade, habilidade ou alguma especificação técnica? Muito legal também. Não, na verdade, não. Vamos começar pela especificação técnica. Eu acredito que a pessoa tem que ter um pouco de autoconhecimento, ela tem que entender um pouquinho ali dela, ela precisa enxergar bem, ela precisa ter um bom reflexo, né? Então isso não vai importar se a pessoa tem 30 anos ou 70 anos. O que vai importar é se a pessoa realmente consegue pressurizar a caneta, se ela consegue enxergar quantas unidades tem na ampola, porque é isso que faz diferença nos tratamentos, né? Entendi. Vamos para outra pergunta. Quanta pergunta boa, hein, gente? Uhum. Vocês estão de parabéns. Qual a diferença entre fazer os tratamentos com agulha e sem agulha? Fala sério. A primeira, principal, vamos começar por essa, gente, que dor! Então, quando a gente pensa em agulha, eu não sei vocês, mas quando penso em agulha, eu já penso em dor. Eu também. Nossa, eu não tinha coragem de fazer botox, credo. E com a intraderma é muito tranquilo. Então, a diferença principal que eu vejo, vamos generalizar todos os procedimentos, tá? É realmente sim a dor, porque na pressurizada a gente não precisa de anestesia para realizar o procedimento, e com agulha, provavelmente, né, pensando em mesoterapia, até que não tem como anestesiar, porque é um campo muito grande. Mas, por exemplo, um preenchimento labial com agulha, gente, fala sério, dói pra caramba, e sem agulha não dói. Nossa, eu já vi aquele negócio entrando assim comigo. Nossa, sério, dói. Então, com agulha, dor. Sem agulha, muito mais tranquilo. Tá. Tem mais alguma diferença? Eu acredito que não, porque aí, claro, vai dar técnica que você vai desenvolver, que você vai aprender, que você vai aplicar. Mas isso eu acredito que é igual tanto com agulha quanto sem agulhas. Agora eu vou tocar numa feridinha aí, vou tocar num assunto bem polêmico, né? Com relação entre atritos e categorias de profissionais, isso pode se tornar um problema? Sim.
Na verdade, se você já é pertencente a alguma categoria, você vai entender, você vai saber, né? Vai sentir na pele, já deve ter sentido o que eu tô falando. Então, hoje em dia, as categorias que fazem os mesmos procedimentos, por exemplo, vamos falar de preenchimento labial. Hoje, com a intradermoterapia pressurizada, nós da área estética estamos entrando nesse mercado, que até ontem era um mercado de médicos, era um mercado de enfermeiro esteta, dentista, muito forte, dentista biomédico. Então era um mercado muito forte dessas categorias. E entre elas já brigam direto. Farmacêutico, esteta. Então assim, se a categoria tem um conselho, provavelmente já teve ou vai ter algum atrito com a área médica ou com o vizinho. Então o biomédico ele briga com o farmacêutico, o fisioterapeuta briga com o dentista, o dentista briga com o médico e assim vai. Todo mundo querendo defender seu peixe. Todo mundo querendo defender seu peixe. Então sim, os atritos eles provavelmente vão acontecer. Nós ainda não temos um conselho, nós da área estética não temos um conselho, então se você não sabe, estou te contando, nós não temos um conselho, né? Mas nós respondemos a regras, a leis, e por isso que você tem que entender, né? E isso tem que ser passado no curso que você vai fazer, porque você tem que entender o que você, a sua categoria pode e não pode realizar. No nosso caso, na área estética, a gente responde à vigilância. Então, por exemplo, eu recebi fiscalização porque eu tive denúncia. Então, após as denúncias, eles vieram e eu tive que apresentar. Quem denunciou? Né? Ainda bem que a gente não sabe, mas as categorias, né? E após a denúncia, e até o fiscal foi muito prestativo, me explicou, me esclareceu muitas dúvidas com relação a isso. E sempre vai acontecer. Então, o fato da gente andar direitinho, andar na linha, influencia muito, porque você, se não tem uma categoria, você precisa andar direitinho no que a sua área, no que você pode fazer, e cada área tem uma especificidade. Chique, é isso mesmo. Bom, eu vejo assim, na minha opinião, com relação a atritos de mercado, isso é muito comum, é sempre que a gente está vindo de uma virada de mercado, onde Uber tomou mercado de taxistas e deu uma briga nacional no Brasil, em todas as capitais, onde o Netflix veio invadir o mercado das locadoras, né? Existe locadora ainda? Não existe mais locadoras. Eu falo até da minha área, eu sou publicitário, trabalho com marketing digital, e hoje qualquer menina de 13 anos trabalha com marketing digital. Então, agora vai da sua habilidade, da sua competência e da sua especificidade. Bru, com relação ao mercado, qual a sua opinião, visão para os tratamentos pressurizáveis e até o mercado em si? Na verdade, a minha opinião, ela é minha opinião, né? Eu não sei para o vizinho, mas para mim, desde que eu comecei com essa história do BP Press, ele vem abrindo portas incríveis. E não só aqui no Brasil, como fora, ele vem sendo assim, realmente um divisor de águas dentro da minha carreira. E eu acredito muito na possibilidade, né, dessa ascensão e tudo que está acontecendo, não só comigo, mas com também alunas, também colegas que começaram a trabalhar com essa técnica, porque a gente consegue realmente tratamentos incríveis. O custo-benefício da intradermoterapia pressurizada realmente é maravilhoso. Então o mercado, ele tá agora, gente, assim, em ascensão total para quem está entrando dentro dessa área para começar a fornecer para o seu cliente um tratamento diferenciado, tendo a opção da intradermo pressurizada. Agora vem uma pergunta que eu gosto muito, né? Financeiramente, vale a pena mergulhar de cabeça nesse universo de pressurizáveis sem agulha? Gente, eu entrei não foi de cabeça, não. Eu entrei foi de corpo inteiro. E a minha experiência é que sim, vale a pena sim. Porque o que acontecia comigo? Eu tinha um número muito bom de clientes, a minha agenda tinha bastante clientes. E eu sempre pensava, nossa, eu precisava ganhar mais, né? Eu queria aumentar esse valor que entrava, que eu tinha de entrada.
E com esse cara aqui, eu entendi que às vezes eu não precisava de mais clientes, porque, gente, fazer mais clientes é muito difícil. Então eu comecei a entender que eu poderia ter outros serviços que poderiam agregar valor. Então isso de agregar valor faz toda a diferença, com certeza vale muito a pena, porque por mais que o custo é sim, dos cursos que a gente tem no mercado estético, dos produtos, etc., é um custo relativamente alto, mas o retorno financeiro que isso traz é um curto período de tempo, se você entender como vender os procedimentos. Porque assim, com a intradermoterapia você aprende um monte de coisa. Então é um leque de opção, tanto corporal quanto facial, para você oferecer. E isso faz, com certeza, o seu rendimento, se não é triplicar, é tipo quase. E até vou dar minha contribuição aqui, porque eu tenho entrevistado muitas micropigmentadoras. Assim, depois do congresso que a gente participou, assim, a procura veio muito com relação à parte de marketing. Gente, peraí, deixa eu contar um negócio pra vocês. Esse cara aqui, Pauleiras, meu sócio, Paulo Júnior, o Paulo é especialista em marketing da área da beleza. Então, quando eu o conheci, é só por causa disso que eu queria o cara, entendeu? Porque ele não é o cara, ele é o cara da área da beleza. Então, ele tá dentro do nosso mercado. Micropigmentadores, esteticista, nós. E ele entende tudo desse mercado. Então, pode terminar? Aí, eu tava tenho feito muitas entrevistas com as mulheres. Eu vejo que tem muita profissional extremamente ocupada. Assim, mas ocupada exercendo funções que não tem um ticket médio interessante. Então a pessoa não tem tempo, não tem qualidade de vida, agenda extremamente lotada, só que ela chega no final do dia, ela vê que o faturamento dela não foi bom. E assim, é muitas pessoas, não é uma, assim, se eu falasse dessa semana que eu entrevistei mais de 50, eu assustei com a quantidade de profissional ocupada, trabalhando desesperadamente um monte, só que faturando muito pouco. E eu também vejo que o Prez, ele veio para, tipo assim, fazer a pessoa literalmente prosperar e abundar nessa terra. É isso aí. Amém! Já que você falou bastante dessa parte educacional, né? E para mim é muito fundamental a parte da educação, até porque o marketing não consegue ajudar um profissional que não tem base. E eu vejo que uma das coisas que tem travado também o profissional de crescer é a falta da informação. Então, como funciona a educação e formação em cursos de especialização sobre sobre a pressurização? Na verdade, ainda temos poucos professores geral, né? Geralmente as pessoas se especializam, porque tem esse lance da especificidade. Então, no meu caso, o BP Press, que é para mim um divisor de águas na carreira de qualquer profissional, porque ele foi um curso todo pensado em cada detalhe para você sair de lá com a cabeça transformada. E o BP Press, o foco principal dele é facial, porque é a minha principal formação. Mas a gente fala também do corporal e depois eu mando vídeos, então você vai sair um profissional completo. Mas isso eu estou falando de mim, eu estou falando do meu curso. Eu já fiz alguns cursos que não foram não agregaram tantas técnicas, né? Então, sempre vai depender do educador, da especificidade daquele educador, do que ele passa ali. E isso é importante você pesquisar bem, porque assim, tem poucas pessoas dando curso. E algumas, por exemplo, vão te dar curso de gordura localizada e ponto. Não vai acrescentar mais nada, você não vai entender mais do que gordura localizada. Então, às vezes você quer começar a trabalhar com intradermoterapia pressurizada geral, então você precisa escolher um curso que vai te dar essa base geral, porque isso a gente ainda não tem no YouTube, a gente não tem informação, e por isso que a gente está aqui, que a gente vai começar a dar informação gratuita para vocês. E vou dar mais um pouquinho da minha contribuição e da experiência que eu tenho. A gente vê hoje, com essa entrada do mercado digital e entrada também desse novo mercado do Press, né?
E eu vejo que muitas profissionais da beleza, micropigmentação em si, eu que já trabalhei em outros mercados também, venho do mercado da beleza já faz 10 anos, eu vejo que a formação, a base, era uma base muito instável e assim, não tem consistência. As pessoas davam muito valor e muita ênfase na prática. Só que a gente tem muita gente competente no mercado hoje, só que não sabe fazer dinheiro, não sabe vender. Não sabe vender. E hoje a gente vive numa era e está mudando mais uma era que está chegando aí. Se você não adianta você só saber fazer, você também tem que saber vender o que você faz. Exatamente. E eu vejo que a maior falha é quando eu pego o profissional para falar de marketing para ele, eu começo a fazer perguntas, Bruna, e eles não conseguem responder. Não sabe. A pessoa vira e fala assim, mas eu sei fazer. Eu falo, tá. E Você saber fazer hoje não garante o seu sucesso. Então você tem que ter uma base, escolher sim uma profissional que vai te ensinar tudo e vai te ensinar a ganhar dinheiro. Exatamente. Porque é assim, como a gente não tem uma faculdade, não tem assim, a gente pega profissionais para ensinar. Só que esse profissional nem resultado ele tem. É bem assim. Nossa, sim! E isso eu vejo, por quê? Porque eu pego agora a pessoa para fazer o marketing dela, ela não dá conta de fazer porque falta informação. Então, gente, escolher uma pessoa profissional que vai te ensinar, procure ver os frutos dele, procure ver resultados dele. Porque uma coisa é ensinar, outra coisa é fazer você ter resultado na vida. Tá, você falou de canetas, diferença de canetas, toda essa parte, Anvisa, permitido. Fala um pouquinho pra gente com relação a produtos, marcas, legalizações. Não vou ter problema com a vigilância sanitária com relação a esse tipo de produtos? Bom, na verdade vai depender do profissional. Hoje em dia você não precisa ter, né? E isso é muito interessante. Você não precisa ter problema com a fiscalização, com a vigilância, etc. Porque temos diversas empresas que têm mesclas prontas, pressurizáveis, para diversas coisas diferentes, diversos tratamentos diferentes. Então existe mescla para flacidez facial, para rejuvenescimento, para preenchimento, para volumização, para hidratação profunda, para celulite, para gordura. Então existem empresas hoje no nosso mercado, né, que tem o registro da Anvisa, que é uma exigência para nós no Brasil, e que você pode trabalhar tranquilamente, porque são produtos regulamentados. Então, se você quiser, você vai ter problema, porque se você não utilizar os produtos das marcas, das diversas opções, eu não vou falar aqui de marca, porque pode ser que eu esqueça alguma, mas existem diversas opções de produtos pressurizáveis. Então, sempre que você for comprar ou querer entender se pode ou não aquele determinado produto ser introduzido pela caneta, o primeiro princípio ele pode ser injetado? Se ele pode ser injetado, provavelmente ele vai poder ser introduzido. Mas o segundo qual é a camada da pele, qual é a região que esse produto age. E aí a gente entra de volta naquilo de ter uma boa formação. Porque hoje alguns dos problemas que a gente vem vendo por aí por pessoas que estão utilizando produtos que podem ser injetados com agulha, mas não podem ser pressurizados, porque alcançam camadas diferentes da pele. Então isso você tem que tomar cuidado, prestar atenção, mas no geral você só vai ter problema se você quiser. Bru, na micropigmentação, as micropigmentadoras elas conseguem treinar em pele sintética, né? Onde você aconselha essas profissionais a começar a treinar a pressurização? Gente, pra mim, a parte prática é a que mais me dá prazer, né? E quando eu comecei a treinar em frutas. E então eu pegava assim, uma batata, eu pegava uma banana, eu pegava uma berinjela. Nossa, eu falei frutas e já saí falando uns legumes, né? Não ficava legal os vídeos. Não ficava legal, mas eles estão lá no meu Instagram, você pode vê-los lá. E o que era a ideia, né? Era pegar diferentes tipos de pele. Texturas, né? Texturas diferentes, para que eu pudesse acompanhar a permeabilidade do ativo. E depois disso eu vi com
um dos meus amigos fornecedores dos Estados Unidos que utilizavam gelatina balística. Uau! E aí eu fui atrás da tal da gelatina balística, que é o que mais se assemelha à pele humana, é utilizada para testar armas e tal. Então assim, é muito interessante. Então eu te aconselho a gelatina balística, mas se você não tiver, não conseguir, né, enfim, vai nas frutinhas, vai nos leguminhos, que vai dar tudo certo. O importante é você treinar para melhorar o seu tempo e também conhecer melhor o seu aparelho, óbvio. Depois a gente pode dar uma receitinha de como que faz essa... Com certeza. Gente, é muito legal fazer gelatina balística. Então vocês vão fazer o seguinte, quem acha que deveria ter essa informação... A receita? Compartilha aqui embaixo pra gente saber. Então é isso aí, se você acha que você merece saber como que faz uma gelatina balística, você compartilha aqui, você comenta aqui, que a gente vai soltar pra você. Eu preciso me preocupar com relação a intercorrências? Sim. De novo a gente volta naquilo de ter uma boa base, porque como eu falei num dos primeiros vídeos que a gente tem, você precisa entender do ativo, do produto, do fármaco que você está injetando. Você não pode esquecer que você está injetando, é por pressão, é sem agulha, mas é injetado. Então você precisa entender como aquele fármaco, aquele ativo, aquele produto ali vai agir, né, para a finalidade dele. Então, no caso de produtos para gordura, a gente pode ter intercorrências. No caso de volumizadores, a gente pode ter intercorrências. E no caso de botox, a gente pode ter intercorrências. Então, na verdade, você tem que ter uma boa base, porque você tem que estar preparado para lidar com todas as intercorrências. E isso só em curso. E tipo, qual assim você poderia contribuir um pouquinho mais com relação ao que você já teve de caso seu mesmo, tipo assim, testar alguma coisa ou não, ou tipo assim, poxa, uma vez eu fui fazer, o lábio da pessoa ficou muito grande, você teria alguma coisa para... Com certeza. Porque, eu falo assim, porque eu já vi alguns vídeos na internet falando sobre intercorrências, mas eu vi que nas perguntas das pessoas embaixo, elas não entendem o que é a intercorrência. Então eu gostaria que ficasse um pouco mais claro o que seria essa intercorrência. Então vamos lá. O que é intercorrência? Na verdade, intercorrência é alguma coisa que deu errado. Deu ruim. Né? Deu ruim ali. E pode ter diversos porquês. Vamos começar com, por exemplo, reação alérgica. Eu tive um caso de uma aluna que ela é de um conselho específico que pode trabalhar com injetáveis, né, com agulha, e ela fez o curso sem agulhas e ela realizou o procedimento que ela já estava habituada a realizar e pegou uma paciente, porque nesse caso de alguns conselhos não se fala cliente, se fala paciente, então ela pegou uma paciente e realizou a técnica maravilhosamente bem. E passado algumas horas, essa pessoa começou a ter problema de excesso de edema e vários etc. E foi para o hospital e tudo mais, e o que aconteceu? O médico falou que a pessoa teve uma reação alérgica. Então ela era alérgica ao anestésico que estava presente na fórmula do ácido hialurônico. Porque como o ácido hialurônico ele é registrado na Anvisa como injetável, algumas marcas já misturam ele com um anestésico. Então, por exemplo, você vai ter ali algumas marcas com ácido hialurônico com lidocaína, ácido hialurônico com qualquer coisa assim. Então, vai ter o produto com um anestésico. E no caso dela, ela teve intercorrência por causa da alergia. Ela teve uma reação alérgica e a boca ficou muito inchada, enfim, né? Quase deformou. Mas o médico conseguiu conter, deu tudo certo. Ela conseguiu prestar os primeiros socorros para a paciente dela, porque isso ela aprendeu em curso. Mas eu posso falar também das minhas experiências próprias. Como eu falei para vocês em alguns vídeos atrás, quem tá vendo, assistindo os vídeos vai lembrar. Eu fiz diversos cursos de Hialurон Pen. E todos os cursos que eu fiz, eu fiquei com muitas dúvidas. Não foram poucas, foram muitas dúvidas. O curso podia ser russo, com legenda em inglês, tá, gente? Pelo amor de Deus, não sei nem falar inglês direito, imagina russo. Mas o curso podia ser russo, o curso podia ser americano. Eu fiz um curso também em inglês, mas da Coreia do Sul. E
todos eles tinha até muitas imagens iguais. E eu vi que faltava muita informação, faltava muito estudo. Então o que que eu fiz? Eu comecei a estudar e fui atrás de profissionais que pudessem tirar as minhas dúvidas, me dar mentoria, consultoria, claro, né? Foi muito investimento para que a gente pudesse estar aqui hoje, sobre com agulhas. E depois, pesquisando sobre as canetas, eu comecei a desenvolver. Então, assim, existem algumas intercorrências que a gente não tem risco com os sem agulhas. Por exemplo, com agulhas, eu vou aplicar um preenchedor numa ruga. Com agulhas, eu tenho risco de isquemia, eu tenho risco de necrose, eu tenho risco de, né, enfim, eu tenho algumas intercorrências que podem acontecer. Sem agulhas, você tem alguns riscos, mas você não tem risco nenhum, por exemplo, de cortar uma artéria, porque não tem agulha. Você não tem risco de, dependendo do produto que você vai usar, você não tem risco de necrose, porque você não tem como interromper o fluxo sanguíneo daquela região. Então, no geral, existe sim a possibilidade de intercorrência, tanto labial quanto corporal, mas se você entender da técnica e dos ativos, você vai estar muito mais segura, porque geral, né, os riscos são muito pequenos, muito menores. Então, a gente pode ter edema, né, vai inchar, a gente pode ter um caso de alergia, como esse que eu falei, a gente pode ter formigamento, a gente pode ter hematoma. Por exemplo, no Skin Buster a gente fica com alguns hematomas, algumas pessoas ficam, porque não sei se vocês já viram sobre anatomia facial, é muito irrigado, né, gente? Então, praticamente não tem como não dar nada numa aplicação no rosto inteiro. Mas é isso. Labial, a gente tem que tomar sim alguns cuidados. Por exemplo, eu tive uma experiência de um preenchimento feito por dentro da boca, assim, né? E, nossa, não dá. Não pode. Foi num dos cursos que eu fiz e que eu vi e deformou. Então, assim, fora o hematoma. Então, existe sim, como a gente já falou, risco de intercorrência e você tem que tomar cuidado porque você tem que estar preparado. Pode ser que você fale, ai, Bruna, você está querendo nos assustar? Pode ser que sim, porque hoje em dia, infelizmente, com a informação que a gente tem gratuita, as pessoas se acham profissionais de YouTube. E, gente, isso é muito sério, porque eu investi muito e mesmo investindo muito, eu tive 11 intercorrências. Claro que foram intercorrências leves, foram intercorrências tranquilas e que geralmente é com a família, né? Gente, coitada da minha mãe. Mas foi isso, eu tive sim várias experiências, então eu posso compartilhar. E no curso eu compartilho umas fotos de todas elas, porque elas fazem parte desse processo que a gente vem estudando. Legal. Uma coisa que eu acho legal também de compartilhar aqui é que isso também é uma técnica que nos Estados Unidos é super liberado, né? A pessoa vai na farmácia, compra e ela mesmo sai aplicando nela. Gente, a pessoa compra na farmácia, a pessoa pode... Porque nos Estados Unidos é diferente como as coisas funcionam. Por exemplo, lá é muito mais fácil um produto ter Anvisa, né, que na verdade o FDA deles lá. Por quê? Porque lá é assim, se você fala que o seu produto faz isso, você rapidamente consegue um registro desse produto. Porque se esse seu produto não fizer o isso que você está prometendo, você vai preso. Ui! Então aqui no Brasil isso não acontece. Aqui no Brasil, o processo para liberação de um produto, de uma marca, enfim, etc., ele é super demorado, ele chega a 10 anos, gente. Então tem gente que está no mercado tentando essa liberação há muito tempo, mas realmente é burocrático, porque no nosso país a nossa lei não ajuda. Então se você botar um produto que vai dar ruim, né, no mercado, não vai acontecer nada com você. Então precisa realmente dessa burocracia, desse cuidado, né, que existe, infelizmente. Mas nos Estados Unidos, não só nos Estados Unidos, tem alguns países que a caneta você tem facilidade, você compra pela Amazon. Sim. E chega na sua casa ali rapidão, a caneta não precisa ter Anvisa, não precisa ter registro de nada, porque quem tem que ser registrado é o profissional, ou no caso dessa caneta ela pode ser usada por qualquer pessoa, porque ela é para automedicação. Então a pessoa se aplica e compra os ativos na farmácia, né? Super tranquilo. No Brasil não. Bom, então
é isso, essa foi a nossa primeira sessão de perguntas, né? Essas perguntas eu colhi muitas vezes, muitas delas na internet e também muitas aconteceram no nosso Instagram. Então, se você não segue a gente no Instagram, segue a gente no Instagram, Paulo Júnior Marketing Digital e Bruna Pilates Studio Academy. Aí é só você seguir. Outro recadinho que eu gostaria de deixar. Se tem alguma dúvida, alguma pergunta que a gente deixou passar, ó, deixe os comentários aqui embaixo desse vídeo, né, Bruno? Com certeza. Qualquer dúvida que você tiver sobre esse assunto, a gente vai esclarecer para você. Deixa aqui nos comentários ou então deixa lá no direct do nosso Instagram. Sim. E a gente vai levantar também dessas próximas dúvidas que vierem a nova sessão de perguntas e respostas. É, a nova série aí para vocês. A nova série. Então a gente espera estar contribuindo com vocês para que vocês entendam um pouco melhor, aprendam um pouco mais. E com certeza isso é uma tendência, então se posiciona, a gente espera você na intradermoterapia pressurizada. Isso aí. Tchau, gente.